Boa noite a todos. Não vamos já começar direto no assunto aí, porque o pessoal que está aqui trabalhando... Vamos subir ele um pouquinho. Tem muitos colegas nossos que ainda estão trabalhando aí, alguns podem estar assistindo fora, mas quem trabalha lá dentro e respira saúde de Novo Hamburgo sabe exatamente o que está acontecendo. Talvez a vereadora Patrícia trouxe alguns pontos aqui, mas seria, vamos supor assim, a ponta do iceberg que existe lá dentro. Porque cada um na sua particularidade sabe realmente o que acontece lá dentro. Tá? Eu vou trazer alguns pontos mais ligados à área trabalhista mesmo, tá? Onde é que o funcionário sente na carne o que acontece, os desmandos e mandos de uma gestão. Tá? Não vamos fazer aqui caça às bruxas, nada, até porque eu acredito aí, pode passar, não tem por que tu ter uma perseguição numa parte que é tua de representar os funcionários. Eu não estou aqui falando como Ângelo, o funcionário do setor de suprimentos. Estou aqui falando como representante dos funcionários. Então, o que eu estou trazendo aqui foi dado para mim, eu investiguei muitas coisas, até eu participei de algumas ocorrências policiais para ter a veracidade dos fatos, para não só ouvir dizer que isso acontece lá, presenciei junto, até porque depois, quando eu for chamado para dar explicação, porque provavelmente eu vou ser chamado para dar explicação, não as coisas que eu apresentar aqui, nós vamos ter bastante comprovação. Vamos... Plano de carreira. Tá? Isso é uma coisa que apareceu já em 2008, se nós olhar ali no jornal, uma matéria feita, independente de partido ou prefeito. Tá? Em 2008 foi feita uma promessa de campanha que a fundação ia ter plano de carreira. Tá? Em 2014 foi celebrado um contrato com uma empresa especializada para fazer o plano de carreira. Nesse meio tempo aconteceram outras coisas que não sei por que cargas d'água até hoje não aconteceu o plano de carreira. Entrou março de 2015, eu fiz um protocolo para a direção encaminhou para o RH, e eles me responderam assim: informamos que o plano de cargo e salário da fundação está em fase de elaboração, né, na etapa final, para a viabilidade do impacto financeiro. Ora, vai ter o plano ou não vai ter o plano? Se tu vai fazer uma viabilidade de impacto, quer dizer que se o impacto for muito alto, não vai ter. E já tem uma promessa desde 2008. Ou vai ter ou não vai ter o plano de carreira. Vou tentar ser bem objetivo, porque como eu ganhei um tempo para falar, eu tentei me estruturar só nos pontos que cabe exatamente ao funcionário. E algumas coisas que tem na convenção e não é cumprida. Uma por desconhecimento do próprio funcionário e outra por, não posso dizer que seja má fé, tá? Mas cada um se defende como pode. Então, quanto menos tu conhecer a legislação interna do hospital, melhor para o gestor. Só volta uma ali. Aquela setinha vermelha ali tem uma parte interessante. Tá? O plano todo de cargo e salário do funcionário, eu vou tentar balizar naquela parte final que diz ali, ó, que a fundação está pensando em atração, retenção e valorização do profissional. Então, as coisas que eu vou falar aqui para frente, dentro da mente de cada um, vamos ver se está pensando na valorização e na retenção do funcionário. Tá? Inclusive, eu devo ter visto a menina e agora sentada há pouco tempo. A nossa convenção traz uma cláusula, a 26ª ali, que fala sobre transferência e aproveitamento de funcionário. Isso é muito usado para colocar o funcionário em qualquer parte da cidade. Às vezes tem algum atrito, tem alguma coisa, só que a justificativa sempre é aquela ali, ó, necessidade de serviço. Ora, se eu entendo que tem necessidade de serviço de eu estar sentado num outro posto de saúde ou numa outra unidade, significa que quando eu sair, vai ficar vazio, porque tem necessidade naquele outro lugar. Mas assim que a pessoa sai, já tem uma outra no lugar dela. Então tinha necessidade de serviço ali também. Então é uma justificativa assim que ela não é muito plausível. Só que nós vamos além. Na própria cláusula celebrada em acordo coletivo, onde a fundação assinou junto com os outros hospitais, tem ali, ó, aquela parte grifada. Fica a critério do empregado aceitar ou não tal situação. E hoje ocorreu uma situação no RH, tá? Depois, se a menina quiser se manifestar,
ela trabalha numa unidade que fica do lado de lá da RS 239. Tá? Ela ia ser transferida para a unidade que fica próxima a Santo Afonso. Daqui a 2 meses ela entra em licença gestante. E ela está há 5 anos naquele posto e mora do lado do posto. Ela ia ser transferida por alguma coisa que aconteceu lá, e eu tocar ela aqui para o Liberdade, tá? Por necessidade de serviço. Ora, se ela chegar no Liberdade, daqui a 2 meses ela vai entrar em licença. Então onde é que está essa necessidade toda? E ela bateu o pé que queria ficar na unidade dela, porque diz o acordo nosso ali, ó, fica a critério do empregado aceitar ou não tal situação. Não deixaram ela mais entrar na unidade dela. E ainda ela ia me chamar para testemunha hoje e orientaram ela assim, não, é melhor tu ficar sozinha, porque tu vai te sentir mais à vontade aqui para explicar a tua situação. Tá? Atendimento médico. Nós trabalhamos na área da saúde e não temos nenhum plano de saúde. A gente tem que pedir, vamos pôr assim, ó, bexiga para os médicos para poder ser atendido. Aí vão dizer, não, não é bem assim. Tudo bem. Atendimento médico. A própria convenção diz, o atendimento tem que ser na unidade hospitalar que tu trabalha. Tá? Mas isso não acontece. Foi criado internamente um documento que diz assim, ó, que tu vai para a emergência, tu é atendido lá no consultório, tu é feito uma triagem contigo, e daí, caso for a gravidade ou não, tu é encaminhado para a UPA, para o PA ou para o postinho do teu próprio bairro. Só que a nossa convenção não diz isso aí, que tu vai passar por uma triagem e que tu vai ir para algum outro local. O que diz ali? Atendimento na unidade que trabalha. É só cumprir o que está ali. E eu já vi gente chorando, indo lá, que estava com dor, que machucou o braço e não foi atendido. Tem uma unidade em Lomba Grande que aconteceu um caso mais absurdo ainda. A menina trabalha em Lomba Grande e quando ela foi ser atendida no posto, mandaram ela ir para São Leopoldo porque o cartão do SUS dela era lá. Mas ela trabalha na unidade e não deixaram ela ser atendida lá. Ângelo, só um espaço, eu vou segurar seu tempo. Uhum. Eu gostaria de convidar para fazer parte da tribuna de honra da casa o Paulo Rogério da Silva, que está presente aí, que é o presidente do Sindicato das Ambulâncias do Rio Grande do Sul. Convido o professor Issur Koch que eu receba e eu conduzo até a tribuna de honra da casa. Está com a palavra, senhor Ângelo Losado. Tá, então acho que eu vou fazer, já que tem os 10 e mais 10, eu vou extrapolar no meu tempo aí. Pode passar. Aqui a gente montou uma comissão o ano passado e fizemos vários tipos de pedidos. Tá? Num desses pedidos era parte da licença gestante de 180 dias para o funcionário. Porque a gente entende assim, ó, tu tem todos os postos de saúde fazendo pré-natal na cidade e todos eles incentivam as pessoas que trabalham em empresas privadas a fazer 180 dias de licença gestante. Mas para o funcionário, para a mãe que é da fundação, não tem essa licença. Aí nós entramos com um requisito perguntando especificamente disso. A resposta foi, diferente das empresas privadas, a fundação não tem alguns benefícios de desconto que as empresas privadas têm. Tá? Pode passar. Aí a gente fez um contraponto assim, ó. A Lei 333, que é do Estatuto Jurídico do município de Novo Hamburgo, pega o pessoal que é estatutário da prefeitura. Foi dito para nós que nós não somos ligados ao estatuto. Beleza? A nossa lei é a 180 de 2009. Só que ali diz assim, ó, que é uma fundação estatal de direito privado. Ora, antes nós não fazia parte das empresas privadas, mas nós somos uma instituição que no próprio nome diz Fundação Estatal de Direito Privado. E vamos além ainda. Muitos guarda-pós que a gente tem lá dentro, está o símbolo da prefeitura. Ou a gente é prefeitura, ou a gente não é prefeitura. Esse dilema aí, ninguém soube explicar ainda. Quando é para punir o funcionário, somos prefeitura. Quando não é, não somos. Tá? Tem que decidir o que a gente é. Volto a lembrar de novo. Se o prefeito fez promessa, na época, então a gente é prefeitura.
ou a gente é um prestador de serviço e celebra um contrato de gestão, que é o que a gente é? Então, como alguém vai fazer campanha numa coisa que não é sua, de uma empresa que presta serviço? Isso está muito misturado para nós e a gente não consegue se achar nisso. Porque tu recorre à prefeitura, a gente não é da prefeitura. Tu recorre para pedir qualquer coisa, não, depende da autorização da prefeitura. Ou tu não é, ou tu é a prefeitura. Aí eu fui além. 2008 tem uma lei, a 11.770, tá, que fala sobre licença gestante. O interessante é que ali, nessa lei, vamos pegar aqui, ó, diz o seguinte no artigo 1. É instituído o programa de empresa cidadã, destinado à prorrogação de 60 dias durante a licença maternidade, previsto no inciso 18 da Constituição Federal. Artigo 2. A administração pública, direta, indireta e fundacional, que é o nosso caso, é autorizada a instituir o programa. Tá? E embaixo, por último lá, não podendo haver discriminações. Então, assim, existe uma lei e ela está liberada para fazer. Então, deu toda uma justificativa e não aplicou uma lei federal que já existe. Então, pode ser feito, inclusive, nesse dissídio que a gente está fazendo, dissídio não, nesse acordo coletivo que a gente está fazendo agora, desse mês, está citado lá essa lei e pedindo 180 dias para licença gestante. Talvez não vão cumprir a lei, mas o acordo vai ter que ser negociado, porque existe essa lei para fazer. Pode passar. Aqui eu quero dar uma... O agente de saúde, tá? Fundamental para o programa Saúde da Família, que está indo nas casas aí, atendendo diretamente a população, que essa é a função do agente de saúde. Existe uma verba que foi apelidada de 14º, mas na real é um pagamento extra, um 14º salário, onde tu tem que receber ele. A lei não é específica, tá? Se ela é integral em dinheiro ou não, mas a gente sabe que a gente levanta de manhã e vai trabalhar em algum lugar, tu tem um retorno financeiro porque tu tem que pagar tuas contas. Tem algumas prefeituras que pagam isso em dinheiro, e tem outras que ficam com parte do pagamento e o resto dão lá em boné, bicicleta, sapato, EPI, alguma coisa, e não dão integral. Junto nessa convenção a gente está pedindo também que seja integralizado o pagamento, tá? E futuramente, no próximo mês, aí, a gente está tentando fazer aqui, junto com a casa, um pedido, uma solicitação que se transforme depois, vindo do Executivo para cá, um projeto de lei que Novo Hamburgo seja oficialmente lei pagar em dinheiro. Tá? Sobre a UTI, pode passar. Aqui só fazendo o contraponto em cima da vereadora Patrícia que falou. Pode passar daí, já que ela falou essa parte, de um enfermeiro, não, passou 2. Pode voltar lá naquela lá. Pode voltar. Tá? Se nós fizer o cálculo que tem que ter 1 por 8 e depois um técnico a cada 2, eu tenho um depoimento aqui de uma enfermeira que diz que numa noite ela ficou com 22 pacientes. Tá? 22 pacientes quer dizer... Agora pode passar. Quer dizer que ela tinha que ter tido 3 enfermeiras para aquele cálculo ali e devia ter 11 técnicos de enfermagem para atender, já que é um a cada 2 e uma enfermeira a cada 8 ali. Tá? E tu nunca viu na fundação 8 técnicos ou 11 técnicos dentro da UTI. Muito complicado. Então, assim, ó, é matemática. Se tem e outra, a UTI como é que eu vou dizer? Ela é específica porque ela tem uma lei. A gente não pode falar das outras unidades, da Águia, da Andorinha, da Sabiá, porque ali eles podem jogar o pessoal conforme está o movimento. Mas a UTI tem uma lei específica, tem que cumprir ao menos a lei. Só isso. Porque o funcionário, se chega atrasado ou está num procedimento lá de reanimação de um paciente, deixa de bater o ponto na hora do intervalo, ele é advertido, tá? Às vezes abre um processo administrativo disciplinar contra ele por causa de uma falta que tem que fazer alguma coisa, tem que, mas também a fundação tem que cumprir a lei que serve para ela. É o caso da Águia. Mais um. Não, está indo para frente, é para trás. Aí, o caso da unidade de Águia, o que é isso? Houve um incidente, tá,
E a menina me procurou chorando e eu disse, ó, depois das 5, depois do meu horário, eu vou lá falar contigo até para não dar muita confusão. O que aconteceu? Ela trazia um paciente que estava acamado na UTI, tinha feito um procedimento na perna, estava com uma tensão aqui, tinha um osso fraturado e ela levou na cama até o quarto. No virar a cama e entrar no quarto, rasgou um pouco um Decorflex que tinha lá. E a coordenadora do setor subiu na cabeça dela, chamou ela para baixo de qualquer coisa e nós registramos uma ocorrência policial. Só que eu não peguei nenhum funcionário de testemunha. Eu peguei a mãe da paciente que estava na cama, para já tirar o vínculo de não ter algum tipo de rixa. Tá? Isso foi levado para a direção. A direção chamou a menina depois, fizeram um acerto, aqui está a ata que foi acertado, está aqui o protocolo assinado pela direção, onde foi apenas assim um desentendimento no horário de trabalho. Vamos botar uma pedra em cima e vamos deixar por isso mesmo. É assim que acontece quando dá o confronto com alguém da gestão. Aí passa a mão na cabeça e vamos deixar por isso mesmo. Quando é para o funcionário, eles vão até o fim para demitir ele num processo administrativo disciplinar. Quando é com a gestão, passa a mão em cima e deu. Deixamos assim. Acho que vamos tocar rápido, porque senão eu vou passar o tempo e tem umas coisas também que eu queria mostrar aqui. Pode passar. Tratamento diferente agora. Pode passar. Tá? Isso aqui está vencendo amanhã, 30 dias. Tá? Tem um responsável técnico no hospital, que ele diz que ele trabalha das 7 às 9 no domingo e raramente aparece na farmácia do hospital. Tá? E isso já venceu, 30 dias, não sei quanto tempo tem. Se tem algum órgão aí que nós vamos mandar depois, que vai ser o Conselho Regional de Farmácia, pode ir lá e procurar o representante, não procurem só a direção. Porque eu tenho bastante coisa para mostrar também de outras coisas, Corém, pode procurar sem problema. Pode passar. Aqui falta de medicamento, o Jornal da Cidade, pode passar. Aqui descarte inadequado, estamos falando de meio ambiente, descartar remédio dentro da pia. Botar no lixo comum. Uma vizinha me entregou que a mãe dela morreu do coração lá, teve um infarto, me entregou um monte de remédio para eu descartar na farmácia. Pena que eu não contei isso para ela. Tá? Ficou preocupada de botar no lixo comum. Lá no hospital a gente bota na pia. Sem problema nenhum. Responsabilidade da pessoa, do coordenador que pediu para botar. E o cara que bate o cartão errado ganha advertência. Tá? Mais umas fotos, pode passar. Aqui, ó. Falta de controle de estoque, não tem previsão na demanda, não consegue negociar com os hospitais, farmácias ao redor para não deixar vencer e trocar para quem usa mais. Tá? Meio ambiente nem se fala e desperdício do dinheiro público, porque alguém pagou por aquele remédio que está ali. Tá? O caso do soro, pode passar. Aqui tem um depósito que fica fora, o soro tem que estar armazenado no ar, tá? Ou numa temperatura ambiente. Foi armazenado num depósito fora, pode passar. Tá? Aqui os caras entregando o soro, passa. Aqui tem um pessoal que vai anotando a temperatura. Janeiro e fevereiro chegou a 38 graus, aquilo ali. Tá? Pode passar. O fabricante recomenda de 15 a 30 graus. E esse soro foi para dentro da veia dos pacientes. Tá? Se perdeu as características ou não, eu não sei. Não sou técnico nisso. Mas ao menos de gestão de estoque eu vou entender um pouco. Pode passar. Tem outra, entra água nesse depósito. A gente até brinca lá, só não molha quando não chove. Porque quando chove, molha. Perguntei aí como é que está o depósito. Olha, quando não chove, está tranquilo. Tá no projeto, já falei com o pessoal da arquitetura, está no projeto, só que assim, ó, parece que todas as soluções da fundação estão num projeto, que não saiu do papel ainda, e as coisas estão acontecendo. Eu sei que nós estamos operando o paciente vivo lá, que é o caso, tu está construindo, reformando, a gente não pode negar isso. Tá? Mas também tem coisas que não pode deixar passar batido. Inclusive o próprio secretário que saiu o ano passado falou em ingerência, ou seja, agora nessa fala dele, diz que a fundação quer tomar, vamos supor, as providências além da secretaria. De novo eu pergunto, nós somos prefeitura ou nós somos uma fundação que presta serviço? Se a gente presta serviço, a gente não pode se meter na prefeitura. A gente presta um serviço, tem que ser o quê? Cobrado pela secretária ainda. Cobrado. Hoje eu entrei no corredor, eu vi uma cena assim que eu pensei, é humilhante. Uma senhora com mais de 70 anos, pegando lá uma comadre, todo mundo passando ao redor dela, e ela fazendo as necessidades ali mesmo, aquele cheiro já em todo o corredor.
E ela olhando para ti como se fosse uma criança cagando nas fraldas. Né? A criança fica vermelha, com os olhos arregalados, assim, te olhando. Mas uma criança é uma coisa. Agora, uma pessoa com essa idade tem que passar por isso ainda. É uma coisa humilhante. Tá? Só quem está lá para ver. Sem contar na parte do SAMU. Tá? Que chega o pessoal totalmente lá, vamos supor, entre a vida e a morte. E muitas vezes são tratados de outras maneiras. Teve aí até o dia 1º de maio, que vem a me lembrar agora, que se eu não me engano, o ano passado, dia 1º de maio, foi o ano que eles tiveram que assinar uma advertência ainda. No Dia do Trabalhador. O pessoal do SAMU. O pessoal se deslocou do RH para ir lá, o pessoal assinar uma advertência. Ou porque o cara não fazia intervalo, não batia o intervalo do meio-dia a 1, porque no contrato de trabalho dele está que ele tem que parar 1 hora de almoço. Beleza? Eu falei para eles, vierem procurar, faz assim, ó, estaciona a ambulância no canto, ou volta para a fundação, bate o dedo, fica o intervalo, depois tu volta para o teu roteiro. Porque tu não tem como bater se tu está no atendimento, tchê. Uma coisa óbvia de se pensar. Outra coisa que eu já falei, outra vez que eu estive aqui, o pessoal está em procedimento lá, massagem cardíaca, para tentar ver se o paciente não se perde ali mesmo e vai dessa para melhor ou para pior, tá? O pessoal quer que o pessoal bata o ponto certinho. Faz então a massagem cardíaca, deu meio-dia, opa, estou indo para o almoço e deixa o cara ali então. Faz isso, se tem que cumprir a risca. Só que o funcionário cumpre a risca. E o que vai acontecer com essa coordenação que eu mostrei aqui? Porque segunda-feira eles podem me chamar. Pode me chamar porque assim, ó, eu não fiz isso sozinho. Eu trago todo mundo que ajudou com essas fotos e está ali. E, se possível, eu chamo o fornecedor do soro, que eu expliquei para ele por que eu estava tirando aquelas fotos. E o cara disse, pode contar comigo, Anjo. Se for, eu venho aqui e sou tua testemunha. Então, assim, ó, ou a gente vai fazer alguma coisa para mudar, ou não vai. Porque assim, ó, eu finjo que ensino e tu finge que aprende, todo mundo se abraça e está tudo ok. Isso não vai funcionar. Se a gente quer alguma mudança, a gente tem que começar a fazer. Pode passar. E nessa linha de pensamento aí, ó, a gente tem sempre alguma escolha. Eu optei por falar. Tem gente que vai optar por ficar calado. Tá? O que eu acho que é um erro. Posso usar mais aí um pouquinho? Essa aqui eu sei de cor. Tem uma ocorrência também policial de uma atendente de farmácia, tá? Um coordenador chegou na farmácia, daí eu fico pensando assim, ó, nós estamos agora para ser um hospital escola, tem residente médico lá, tem estagiário de farmácia, tem um monte de coisa e uns já vieram falar para mim, tá? Que é assim, Ângelo, eu sei o que está acontecendo aqui, mas eu tenho que fazer meu estágio, eu quero ganhar uma notinha boa e sair fora, não me interessa o que vai acontecer aqui, tá? Essa atendente de farmácia, tá? É afrodescendente, estava sentado dentro do estabelecimento dela, chegou um coordenador e falou assim, ó, para a estagiária, que estava recém chegando no setor, a ocorrência policial está aqui, tá? Falou assim, ó, já viu essa bagunça aí? Parece samba do crioulo doido, tu não acha? Ela se sentiu ofendida, se levantou na mesma hora e registrou uma ocorrência policial contra racismo. O que aconteceu? A direção fez uma reunião com a farmácia toda, tá? E fez a mesma coisa que o boletim de ocorrência da unidade Águia. Olha, tá todo mundo com os ânimos exaltado aí, vamos botar uma pedra em cima, todo mundo assina aqui que concorda e deu. Quando vai contra eles, eles querem fazer amizade. Quando vai contra o funcionário, eles não vê a hora de botar o cara na rua. Tá? É isso que acontece, tia. E é o dia inteiro isso. Agora tu te imagina, tu tem que ter uma pressão dessa contigo e tem que chegar no paciente e atender ele super bem, porque senão tu vai levar paulada ali também. Tá? Então assim, eu não sei quem é que mais precisa de saúde. Se é o paciente ou o próprio funcionário que está atendendo ele. Tá? Porque a gente fala em saúde, saúde, saúde. Tem aqui, ó, que eu trouxe para as últimas considerações. No dia de hoje, tem no mural da fundação, se vocês olhar lá, que a própria diretora diz que como está a semana do trabalho agora, estão preocupados muito com a saúde do trabalhador. Só que saúde mental também é saúde. Tá? Pergunta assim, ó, faz o levantamento, já que a vereadora está investigando algumas coisas. Quantos estão afastados por depressão? Pergunta quantos estão afastados por depressão. Isso?
Muito obrigada, Ângelo, pelas tuas considerações. Então, nós passamos de imediato para a palavra de exposição por tempo de 10 minutos o presidente da Federação de Empregados em Estabelecimentos e Serviços de Saúde do Rio Grande do Sul, senhor Milton Francisco Kempfer. Questão de ordem, vereador Sérgio Ranisch. Obrigado, senhor presidente. Só fiz essa questão de ordem rapidamente. Sei que tem muitas pessoas que nunca participaram de uma audiência pública e dizer para as pessoas que estão aqui, que estão doentes, que ainda depois vai ser aberto um espaço, cada um vai poder falar em uns 2 minutos, então é assim mesmo o procedimento e também os vereadores vão falar. Obrigado. Vereador Sérgio, aproveitando seu gancho, quem sabe, então, eu faço um requerimento solicitando que a gente inverta a pauta. Primeiro fala a nossa comunidade, os próprios funcionários e algum convidado que queira se manifestar, para que os vereadores fechem com consideração final. Os vereadores estão de acordo? De acordo, então, dos vereadores. Questão de ordem, vereador professor Issur. Agora sim. Muito obrigado, presidente Patrícia Beck. Eu gostaria só de deixar uma parabenização ao Ângelo e principalmente dizer que eu estou muito preocupado com uma questão. O que foi citado ali hoje sobre assédio moral não é na Secretaria de Saúde só. Acontece em todas as secretarias da cidade e a Secretaria de Saúde, apesar da Fundação de Saúde não ser, como tu mesmo citou, digamos, subserviente à Secretaria de Saúde, infelizmente esse tipo de assédio acontece. Então, tranquilizar as pessoas que vão se manifestar, porque isso aqui está sendo gravado e podem ter certeza que cada um dos vereadores aqui presentes serão vigilantes se essas pessoas sofrerem algum tipo de assédio moral por parte da administração. Porque é muito comum que aconteça e é muito comum também que as pessoas fiquem acuadas e não queiram se manifestar. E é muito importante que cada um se manifeste para que essa casa, a Comissão de Saúde, o Ministério Público e qualquer força que tiver capacidade de mudar essa situação, ajude. A gente precisa que cada um revele sem medo e a gente se compromete em ajudar que nenhum de vocês seja reprimido pelo que vai falar naquela tribuna. Só queria deixar isso bem claro. Presidente, a tribuna é sua. Boa noite, vereadoras, vereadores, colegas da mesa. Boa noite aos colegas, funcionários da saúde e comunidade em geral que estão participando dessa importante audiência pública para discutir as questões relacionadas à Fundação Municipal de Saúde de Novo Hamburgo. O Ângelo, que é o representante aqui dos trabalhadores, presente na mesa, os trabalhadores daqui da Fundação, colocou muitas coisas graves que acontecem dentro da Fundação e que fazem parte do cotidiano nosso, do dia a dia de dirigente sindical da saúde. Nós temos que entender que o SUS, Sistema Único de Saúde Brasileiro, ele é um sistema cujo gerenciamento, a gestão, ela é feita pelo município, mas o custeio é tripartite. Então, com essa questão toda aí, a Constituição diz que teríamos que ter no SUS concurso público e carreira única. Mas como a gestão é do município, os municípios acabaram criando, né, as fundações, aproveitando que a legislação permitia criar fundações públicas de direito privado, acabaram criando essas fundações para 2 formas, né? Primeiro, para colocar os trabalhadores no regime de previdência geral, né, para que não pesasse nas aposentadorias do município futura, também para tentar escapar de algumas licitações e também para escapar da lei de responsabilidade fiscal, tentar escapar pelo menos, no que diz respeito aos gastos com funcionalismo, né, que tem um limite legal, que tem que gastar no máximo 52%, e alguns municípios já estão à beira disso, até mais que isso. Essa questão das fundações, para nós, é uma questão bastante nova. Na verdade, o setor predominante na área da saúde é as filantropias, que respondem por cerca de 75% de todo o atendimento da população dentro do Sistema Único de Saúde. E essa questão das fundações é bem isso que o Ângelo falou. Na verdade, a fundação ela é criada através da doação de um patrimônio pelo município, né? E ela é criada onde o município dá a ela personalidade jurídica através de uma lei autorizativa para a criação da fundação e onde o município, inclusive, indica o gestor desta fundação, né? Embora ela tenha um conselho, né, que está acima do gestor,
mas ela tem a gestão, ela é do município. Então, no nosso entendimento, não tem como a administração pública municipal dizer que não tem responsabilidade sobre a fundação. E assim funciona todas as fundações, onde a influência, a decisão sempre cabe ao município. Muitas vezes, quando a gente começa a apertar os presidentes de fundações por questões salariais, que é a grande questão e salariais e de assédio moral e tantas outras questões que acontecem, geralmente, né, acaba estourando que o prefeito tem que vir dar a palavra de quanto vai ser o reajuste, de como é que vai ser encaminhada as questões das negociações com essas fundações. Na saúde, 80% quem trabalha são mulheres, ou mais de 80%. Dá para ver o público que está presente aqui, que é da área da saúde. E a mulher, por ser mulher, já tem dupla jornada de trabalho, porque ela trabalha na empresa, né, e também cuida do lar, cuida da saúde dos membros da família, às vezes sustenta a família, e na saúde ainda tem um agravante, que além dessas duas jornadas, acaba que muitos trabalham em 2 empregos, e aí é uma tripla jornada de trabalho. O setor saúde é um setor estressante por vários fatores, né? Primeiro, porque o ambiente ele é insalubre, né? Tem vários agentes contaminantes dentro desse ambiente. Depois, porque lá se lida com a vida humana, né? E lidando com a vida humana, a gente sabe o estresse que dá. Depois, porque é um setor hierarquizado, onde tem os mandantes, né? Tem uma hierarquia de cima para baixo, e depois no setor onde se trabalha com equipes, e um setor onde se reveza em plantões. Toda essa questão, ela gera um estresse enorme nos trabalhadores. E se você não souber lidar com isso, não tiver uma gestão com capacidade para lidar com isso, você gera uma doença, várias doenças ocupacionais, principalmente a doença psíquica, né? O trabalhador da saúde é muito acometido de doença psíquica. E é uma doença que vai se agravando aos poucos e não é detectada com a urgência que precisa ser. E muitas vezes só se detecta quando o trabalhador chega até, às vezes, a cometer suicídio, que não é incomum na área da saúde, suicídio de profissionais. Porque vai afundando, vai chegando a um ponto de estar com síndrome do pânico, com depressão, agrava tanto que o trabalhador se afasta do trabalho, muitos nem voltam mais a trabalhar na área. Depois tem entorses, tem outros tipos de doença, LER e outros tipos de doença que é acometida pelos trabalhadores. Mas uma questão que eu queria falar aqui, eu estou num poder legislativo do município, e é um poder constituído e um poder legal. Esse poder aqui tem capacidade de derrubar prefeito. Já aconteceu muitas vezes. Nós em Rio Grande, o Emerson está aqui, depois ele vai falar na questão do sindicato também, mas nós em Rio Grande, por exemplo, né, o promotor público, porque a Santa Casa quis que é uma empresa privada, não é nem uma fundação pública. A Santa Casa de Rio Grande, o promotor fez uma ação e conseguiu que a juíza afastasse o administrador da Santa Casa de Rio Grande. Por que isso? Porque ela recebe recurso público, e o recurso público tem que ter eficiência no gasto. Ele tem que responder para a sociedade com qualidade aquele gasto que a sociedade investe ali. Então eu não tenho dúvida, né, que se aqui a presidente da fundação, né, é o problema, e eu estou vendo que é um problema, a presidente da fundação deveria estar aqui nessa sala, eu não tenho dúvida que os vereadores poderão sim tomar uma atitude, porque eles aprovam o orçamento do município, tem responsabilidade essa casa também com o gasto eficiente da saúde. Então não tenho dúvida que vocês, se houver interesse da casa, se pode derrubar um prefeito, pode derrubar uma presidente de fundação que está abaixo do prefeito. Não tenho dúvida disso. E também pode-se usar o Ministério Público. E eu quero, assim, que tudo que está aqui seja encaminhado para nós, para que a gente possa também estar pressionando o Ministério Público para que tome atitude. Porque é, assim, humanamente impossível, né? Uma casa pública que tem que prestar um serviço de qualidade, que leva boa parte do orçamento, né? Que esteja cometendo essas coisas, que o paciente passe todas essas barbaridades que foram ditas aqui, que os trabalhadores sejam cometidos de doença, que tenha assédio moral, que tenha um monte de barbaridade lá dentro e que ninguém tome atitude. Então, nós queremos aqui nos colocar à disposição dos trabalhadores, né, dizer assim que a Federação dos Empregados do Rio Grande do Sul atua em todo o estado. Aqui nós temos muita dificuldade de atuação por uma deficiência do sindicato local, né, que a gente, depois o Emerson vai explicar, mas é também uma questão muito grave, né? O sindicato local também não funcionando, e aí a gente tem dificuldade de atuar na região. Mas eu não tenho dúvida que essa audiência pública aqui tem que ser um marco. Daqui nós temos que sair para uma coisa realmente que possa
trazer mudança na gestão desta fundação. Eu conheço o Bolzan há muitos anos, esse companheiro Bolzan, que, né, esteve aqui como secretário da Saúde, e realmente ele disse que aqui o secretário da Saúde manda menos que o presidente da fundação. O que é isso? Não tem hierarquia no município? O secretário não pode fiscalizar a saúde? O secretário não pode entrar no hospital? Que história é essa? Isso não pode acontecer, né? Então, nós temos que fazer alguma coisa. E o prefeito tem que responder isso. E nós temos que forçar ele a responder todas as questões. Então, conte com a gente, pessoal. E estamos aqui. Muito obrigado por ter nos convidado. Olha, eu tenho uma boca boa que eu faço. Alô? Acho que dá. Aperta aí, ó. Ah, pode ser. Era um botãozinho. Pá, mas perdi o fio da meada, mas achei ele de novo. Acho que o presidente deixou uma frase para nós que de hoje a gente não pode tirar ela da nossa boca. É que as barbaridades na saúde têm que acabar. Muito obrigada, presidente, pela sua explanação e tamanho conhecimento que o senhor trouxe em 10 minutos aqui. Sem sombra de dúvidas, muitas vezes o convidaremos para estar presente nessa Casa Legislativa. Concedo a palavra para o tempo de 10 minutos o senhor diretor e secretário-geral da Confederação de Empregados em Estabelecimentos e Serviços da Saúde, o senhor Emerson Cordeiro Pacheco. E só lembrando a comunidade que em breve o espaço será aberto aos senhores também. Bom, pessoal, boa noite a todos e todas, né? Primeiramente, agradecer a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo,